Sua Bíblia pode abrir. Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 8. Quero ler até o versículo 12. Os irmãos possam acompanhar. Atos fica depois de João, exatamente. Amém? Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram olhando, com os olhos fixos ao céu, enquanto ele subia. E de repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como virá subir. Voltará da mesma forma como o viram subir. No versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, a cerca de 1 quilômetro. Enquanto eu estava pensando no Natal, né, ontem nós festejamos o Natal, e o Natal nada mais é do que nós relembrarmos que o nosso Salvador, ele veio do céu para nos salvar. A primeira vinda de Jesus, ela veio justamente com esse intuito. Ele veio com uma missão, a missão que era morrer por nós, para nos livrar do castigo eterno, que nos era devidamente merecido. Nós sabemos que Jesus não morreu merecidamente, mas ele morreu por amor. E por conta desse amor, hoje, por crermos em Jesus, nós temos vida. Nós podemos olhar para o céu e termos uma esperança. E foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio, ele desceu do céu, ele nasceu como homem, viveu como homem, sofreu como homem. Em todos os momentos, a gente pensa que não, mas Jesus, ele passou toda a vida dele sofrendo. Isaías diz que Jesus era homem de dores. Ele era homem de dores, ou seja, ele nasceu, desde o momento que ele nasceu até o momento da crucificação, ele padeceu. Ele foi tentado como nós somos. Ele foi em tudo. O apóstolo Paulo diz: em tudo foi tentado, mas não pecou. Amém. E pelo fato dele não ter pecado, o sacrifício que ele foi dado naquela cruz foi substitutivo. Ele pôde substituir, ou seja, vamos supor que se eu quisesse morrer por um de vocês ou por todos vocês, o meu sacrifício não era suficiente, porque eu peco tanto quanto vocês ou mais. Então o sacrifício de alguém impuro não pode valer. Mas ele era justo, puro, perfeito. Aleluia. Ele era o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito que morreu. E através dessa vida dele, e através desse sacrifício dele, nós que cremos nele, que confiamos, colocamos a nossa esperança nele, agora somos lavados. Aleluia. Agora nós somos salvos. Agora nós temos uma esperança. Aqueles que antes não tinham esperança, não havia esperança para nós, porque nada, ainda que nós fizéssemos todas as obras da lei, nada, absolutamente nenhuma obra da lei, nem que nós vivêssemos perfeitamente poderíamos, porque o salmista Davi disse que nós fomos concebidos em pecado. Quando nós nascemos, nós já nascemos no pecado. O nosso corpo já tem pecado. Então nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos. E Jesus veio. Jesus sofreu, Jesus nasceu, foi o que nós comemoramos ontem, o nascimento dele. Mas o livro de Atos, 2 varões galileus, quando ele subia, assuntava aos céus, Jesus precisava subir aos céus para ele trazer o Espírito para nós. Sem que ele fosse, o Espírito Santo não podia ser nos dado. Então ele precisava subir. E ele estava subindo, e os discípulos que passaram 3 anos com ele,
ouvindo ele, dormindo com ele, comendo junto dele. E eles olhavam para aquele amigo que ia subindo. Os discípulos viram o sofrimento de Jesus e eles, agora naquele momento, provavelmente estavam sentindo falta do amigo que agora partia. E eles iam subindo e 2 varões galileus disseram, varões galileus, 2 varões de branco, quero dizer, perguntou a ele, falaram para ele, varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. Aleluia. E é sobre isso que eu quero falar. Nós comemoramos ontem a primeira vinda, mas nós já estamos para comemorar a segunda. Aleluia. A nossa esperança está próxima. Nós estamos chegando nos limiares dos acontecimentos. É verdade. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu consigo olhar muitas profecias do Senhor se cumprindo. Nós vivemos em tempos que eu consigo olhar para Mateus 24 e ver a extrema profecia do Senhor Jesus. Porque Mateus 24 era Jesus indo já para a cruz. Um dia antes dele ser crucificado, os discípulos perguntaram para ele, mestre, qual é o sinal da tua vinda? E dos últimos dias e o sinal da tua vida? E ele vai começar uma série de relatos. Vai dizer, olha, portanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, ele vai começar, vai falar. Mas existe uma que ele começa justamente falando dessa. Ele diz que se levantarão muitos falsos profetas. É um dos primeiros avisos que ele diz. Acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque naquele dia haverão muitos falsos profetas. O que Jesus estava falando é o mesmo que Paulo disse em Tessalonicenses. Que o Filho do Homem não viria antes que a apostasia, ou seja, antes que a igreja se virasse para o erro. Porque a apostasia é esse, desviar para o erro. E Jesus disse isso. Então nós estamos vendo uma chuva de apostasia no nosso meio hoje. Nós estamos vendo a inversão de valores. Pessoas que dizem, eu amo mais animal do que gente, quando Jesus disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos vendo os acontecimentos lá fora, terremotos, tsunamis, nevascas, isso e aquilo. A natureza está dizendo, a natureza ela é como um arauto de Cristo. A natureza, sempre quando nós olharmos para o tempo, nós vamos ver que a natureza, ela está lhe dizendo, o nosso Redentor está voltando. Lá em Romanos, no capítulo 8, Paulo vai dizer assim, que juntamente conosco, a natureza geme. E ela, esperando, ela está na expectativa, assim como nós, filhos de Deus, estamos na expectativa para vermos o nosso Redentor voltar. Louvado seja Deus. Então, amados, talvez alguns de vocês podem dizer assim, mas em todo tempo teve terremoto, guerra, fome, peste. É verdade, sempre houve. A diferença é a intensidade. Assim como a mulher que vai dar à luz, ela começa, para quem teve filhos, sabe, que as contrações ela começa devagar. É um pouquinho aqui, um pouquinho, e ela vai intensificando, vai ficando cada vez mais difícil. Até o neném nascer, ela sofre muito, ela se contorce de dor. É assim que a terra vai estar. A terra ela está se contorcendo de dor. Ela está dizendo, o nosso Redentor está chegando. E o que é que nós precisamos fazer? Eu estava hoje meditando, de manhã, assim que eu me levantei, eu fiquei pensando, Senhor, o que é que nós, como tua igreja, precisamos fazer? Porque o Senhor já está muito próximo. Eu sei que nós vivemos numa igreja não denominacional. No nosso meio existem irmãos batistas, existem irmãos presbiterianos, existem irmãos assembleianos, e cada um tem uma escatologia diferente, mas uma certeza, Jesus vai voltar. Amém. Se a igreja vai passar pela grande tribulação, como
os batistas e o reformado acredita, ou se a igreja vai ser arrebatada por um minuto, não importa. Precisamos estar preparados para tudo. Não interessa. Importante é nós estarmos preparados. Se nós vamos passar pela grande tribulação, estejamos preparados para esse tempo. Mas se nós vamos ser arrebatados de um abrir e pescar de olho, como a igreja acredita, então nós precisamos também estarmos preparados. Preparados. Nós já estamos chegando o tempo de nós irmos agora, não mais no dia 25 de dezembro, relembrar do nascimento de Jesus, mas nós vamos nos reunir com Ele, lá na grande ceia do Senhor, junto com Ele, comemorarmos a segunda vinda dele. Agora vai ser a redenção da igreja. Agora vai ser quando a igreja, o pecado vai ser totalmente tirado de nós. É quando o nosso corpo finalmente vai ser livre de pecado. As nossas mãos não vão mais querer pecar, os nossos olhos, o nosso coração não vai mais querer pecar. Vai ser um tempo que finalmente nós vamos estar igual ao nosso mestre. Aleluia, aleluia. Eu não sei vocês, mas quando eu olho para o tempo, eu digo: Jesus vem, Maranata, aleluia. O coração chega a se pedir: Jesus volta. Já teve um momento que eu estava para mim: Jesus volta, porque está difícil. Para nós que vivemos nessa terra, nós vivemos como Ló. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não tenho prazer de olhar para o mundo e ver tanta maldade. A perversidade está cada dia pior. As pessoas estão cada dia mais insensíveis. O coração está cada dia mais duro. Não tem mais amor. O Senhor Jesus disse que naquele tempo o amor de muitos esfriaria. E de fato a gente vê lá fora. Quando a gente vê pessoas nas redes sociais exaltando mulheres que não perdoam o pecado do seu marido. A gente vê mulheres que não querem mais saber de perdoar. Homens que estão ali para defraudar o coração das mulheres. Pessoas que dizem literalmente: eu quero estar sozinha com meu cachorro. Quando na realidade o Senhor Jesus nos fez para vivermos como uma família, unidos. E o pior de tudo é que a gente não vê isso só lá fora, com os ímpios, dentro da igreja. Nós temos irmãos tão feridos, tão machucados, que se você chegar perto, tocar nele, ele morde. Isso é muito sério. E agora, irmão Júlio, o que é que a gente pode fazer para que nós venhamos estar preparados para esse tempo que está chegando? Primeiro, a leitura da palavra. Comam a palavra. Verdadeiramente devemos nos alimentar todos os dias, mas não somente ler, é compreender o que está escrito lá na palavra, é compreender o que é que ela quer dizer, porque vai chegar um tempo em que nós seremos provados se realmente nós confiamos naquilo que a gente leu. Então nós precisamos realmente estar firme, segurando na palavra. A luz é a nossa luz. Lembra quando a parábola em Mateus 25, Jesus vai continuar o sermão dos últimos dias, né, que é o sermão profético, e ele vai falar das 10 virgens, e ele diz que 5 tinham azeite e 5 não tinham. As virgens loucas e as virgens sensatas. E a diferença era que algumas tinham azeite extra, para que a lâmpada delas não se apagasse. A lâmpada, Davi disse: luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se a palavra estiver no nosso coração, pode o mundo estar aí, caindo pedra, mas a gente está firme, sabendo em quem nós temos confiado. Que nós saibamos quem é o nosso Deus. Porque, irmãos, uma coisa é certa: Jesus disse que quando ele viesse, os falsos profetas, eles fariam tantos prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Se possível fosse. Essa palavra, se possível fosse, eu quero dizer, não é possível enganar os escolhidos de Deus, porque eles estão alicerçados na palavra. Não andemos por fé, não andemos por vista, mas andemos por fé. A Bíblia
Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 13, diz assim, que o anticristo teria poder de Satanás para fazer fogo cair do céu. Isso quer dizer que nos últimos dias Satanás ele vai dar poder, entre aspas, para muitos enganarem. Mas só engana aquele que não estiver firme na palavra de Deus. Aquele que não conhecer quem é o Deus que serve. Aquele que não anda em sinceridade, um compromisso sincero com Deus. Então, primeiro, alicerce na palavra. Como a palavra. Segundo, a oração. Oração, ela é compromisso. Ela é relacionamento. É quando a gente dobra o nosso joelho e começa a dizer, Jesus, está acontecendo isso. Jesus, eu tenho tanto pecado, Jesus. Meu coração está assim. Eu pequei. Confesse os seus pecados. Nós devemos confessar todos os dias e não pense, porque Jesus já morreu. Não, confessa diariamente. Diariamente. Joga para fora aquilo que está aí machucando dentro do coração. Se alguém está doendo, Jesus está doendo. Se está feliz, Jesus, eu estou tão feliz. Jesus, se está ruim, Jesus, está difícil, não está conseguindo. É relacionamento. É dizer o que se sente. É falar de verdade. Afinal, se Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, nós vamos guardar segredo dEle? Sabendo que Ele conhece os nossos corações? Precisamos termos uma profunda comunhão com Cristo. E é isso que o Espírito tem falado constantemente no meu coração. Oração, mais oração. Precisamos orar mais. Irmãos, a gente não sabe o que nos espera em 2022. É verdade. Mas uma coisa é muito certa. A nossa fé, ela deve estar unicamente alicerçada em Jesus Cristo, nas suas promessas. Independente de qualquer coisa, se a gente passa fome, se a gente passa frio, se a gente passa sede, perseguição, espada, não interessa. Não interessa. É a gente saber em quem nós temos crido. É verdade. Em quem nós temos crido. Se nós sabemos em quem nós temos crido, pode acontecer tudo o que for. Nós continuaremos ali, seguindo. Lembre-se que quando o povo de Israel, ele saiu do Egito, o Senhor disse assim, não vai para um caminho mais curto, porque vai ter uma prova para eles. Lá eles vão querer voltar para o Egito. Caminha 40 anos. E nesses 40 anos esse povo foi provado num deserto. Um sol escaldante. Jesus nos tirou lá do Egito, onde a gente caminhava. Num pecado. Numa vida de promiscuidade. Numa vida totalmente longe de Deus. Desagradando Ele em tudo. Todavia, nós nesse tempo temos caminhado em nosso deserto. Oremos para que não caiamos mortos no deserto. Oremos para que nós consigamos chegar até a terra prometida. Oremos para que nós mantemos firme no Senhor, confiando como Josué e Caleb. Pode a gente ver gigante, como muitos dos espias que foram lá e voltaram e disseram assim, nós não vamos conseguir, aquela multidão é grande demais. Mas Josué e Caleb olharam mais alto e sabiam que acima daqueles homens gigantes existia um Deus poderoso, aleluia, que dava livramento para eles, aleluia. E eles herdaram a terra prometida. Então, para encerrar, a palavra de Deus nos ensina, nessa tarde, nós já estamos próximos da nossa redenção. Louvado seja Deus. Estamos próximos do tempo de nós finalmente nos alegrarmos no Senhor. Nós finalmente chegarmos ao céu. E eu sei que muitos irmãos se sentem com medo. Jesus ainda não volta, minha família ainda não foi salva, eu não me sinto salva, Jesus. Eu quero dizer para você que a boa obra que o Senhor Jesus começou, Ele é fiel e justo para aperfeiçoar. Até o dia de Jesus Cristo. Ele começou uma obra na sua vida. Ele começou uma obra na sua família. Ele vai aperfeiçoar, independente de qual seja o tempo. Vai aperfeiçoar. Se Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Então não tema. Simplesmente começa a dizer, Senhor, volta. Porque a natureza está gemendo. Nós estamos gemendo, os santos estão gemendo. No Irã, no Iraque. A igreja
mais perseguidos. Na Coreia do Norte, eles vivem em campo de trabalho forçado. Na mesma forma, na China, ali no Irã, eles são mortos, apedrejados. Então, se eu vejo meu irmão, minhas irmãs sendo perseguidas desse jeito, como eu não vou querer que Jesus volte? Como é que eu vou olhar só para mim? Eu estou bem, eu estou bem. Não tem a ver comigo, tem a ver com o corpo inteiro. Aleluia. Eu sei que eles morrem pela testemunha do Senhor Jesus. E como eu disse, existem linhas teológicas diferentes. Alguns pensam que nós vamos passar pela grande tribulação, ou não. Outros já pensam que não. Mas independente de qualquer coisa, Jesus vai voltar. E se preparem para qualquer que seja o tempo. Seja pela perseguição ou não, estejamos preparados para nos encontrar com o nosso Salvador. Amém. Aleluia. Que nós possamos realmente meditar nisso, crescer no conhecimento do Senhor, na graça, na misericórdia, que eu sei que o nosso coração, ele quer o mundo, ele quer as coisas da terra, ele tem planos, ele tem sonhos, eu também tenho sonhos, mas eu sempre digo, Jesus, que os meus sonhos não me atrapalhem de chegar até a Ti. Eu tenho medo disso, eu tenho medo de mim mesmo. O meu inimigo, ele me tenta pelas minhas fraquezas. Então é necessário eu vencer as minhas próprias fraquezas. E eu só consigo vencer as fraquezas se eu estiver firme com Cristo, se eu estiver unida com Cristo. Se Jesus, se a gente não estiver ligado como um em Jesus, nós não podemos vencer. Não é na força da carne. A gente não tem poder para vencer o pecado. Mas o nosso Deus, Ele nos dá poder. E se nós temos uma união com Cristo, nós vencemos. Andamos de glória em glória, crescendo cada dia mais a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Maranata. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Aleluia, oremos. Pai Santo, te louvamos, Senhor, por esse tempo. Senhor, eu quero, Senhor Deus querido, te agradecer, porque eu sei que o Senhor está nos ensinando, Pai, a trabalhar, Pai Santo. Sim, a meu trabalhar Deus. em nós mesmos, Pai. A olhar para nós, para nos aproximarmos cada dia mais de Ti. É verdade, Senhor. Senhor, sabemos, Senhor Deus, o quanto é difícil, Pai, essa caminhada no deserto. Eu quero pedir e orar por cada um de nós, Senhor, não nos deixe morrer no deserto. Em nome de Mas que Jesus. cheguemos até a terra prometida. Ó É, Senhor, em Senhor. nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui presentes. Pedindo, Senhor, onde tiver um fraco, um caído, um quebrantado, um que está desesperançoso, com medo. Senhor, restaura, Senhor. Restaura, Senhor Deus, o coração. Restaura a fé. Restaura, Senhor Deus querido, cada dia mais, Senhor. E que verdadeiramente a tua igreja esteja tão ligada contigo, tão ligada, que ela chore pelo dia da redenção do Filho de Deus. É verdade. Aleluia. O dia que Ele vem nos buscar, Senhor Deus, aleluia. Jesus dá força aos fracos, levanta os caídos. Dá, Senhor Deus querido, graça, Senhor Deus querido, ao oprimido. Venha dar, Senhor, libertação, Senhor, cura, Senhor, espiritual, principalmente, em nome de Jesus. Senhor Deus, e que nós prossigamos, Senhor, confiando. Nos ajuda a andar, Senhor Deus, de fato, pela fé. É, Senhor. Nós não precisamos ver, mas confiar naquele que nos prometeu. E que nós possamos, de fato, Senhor Deus querido, sermos tua testemunha, como os teus discípulos foram. Jesus querido, a tua palavra diz que ele, quando eles ouviram a promessa da tua volta, eles se alegraram e saíram para o templo adorar. Então que nós nos alegramos, Senhor. Nós já vemos os tempos e sinais se cumprindo. É verdade. Então, Senhor, queremos pedir, Senhor, um renovo santo para a tua igreja. Cada dia mais, Senhor, nos leva cada dia mais perto de Ti. E que possamos juntos cantar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Obrigado por esse tempo, Senhor, pela oportunidade. Continua conosco nessa tarde, em nome de Jesus.